Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV desta segunda-feira, dia 24 de abril. A polícia faz uma perícia para identificar a causa da explosão num condomínio de Campos do Jordão. 10 apartamentos foram atingidos e 4 pessoas ficaram feridas. A dificuldade para sinalizar áreas de perigo nas praias do Recife por causa dos tubarões. Em um mês, 12 placas foram vandalizadas em locais de risco. Em Salvador, uma chuva forte alagou casas e provocou deslizamentos. E ainda, à noite de frio no Distrito Federal, a sensação térmica chegou a 11 graus e voluntários reforçam a ajuda para pessoas em situação de rua. Agora, no Brasil TV. A polícia investiga o que causou uma explosão em um prédio residencial em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. O impacto destruiu 10 apartamentos. Os peritos do Instituto de Criminalística e técnicos da Defesa Civil chegaram ao condomínio em Campos do Jordão no final da manhã. O prédio, que está interditado desde a explosão, passou por avaliação das estruturas. Na noite do último sábado, uma explosão destruiu 10 dos 32 apartamentos duplex. Os bombeiros suspeitam que a causa foi um vazamento de gás. O condomínio fica em uma área nobre de Campos do Jordão. Câmeras de segurança registraram a explosão. O estrondo foi ouvido em vários pontos da cidade. O impacto foi tão forte que colocou paredes abaixo. Colunas e vigas ficaram à amostra e muitos escombros foram arremessados no quintal e também na parte da frente. O prédio estava com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em dia. O vazamento de gás ele tem um odor muito forte e ele é rapidamente identificado. O bombeiro ele atende bastante chamado de vazamento de gás por conta do odor. Aqui não houve nenhum chamado de vazamento, aconteceu a explosão direto. Então só uma perícia para ver o que aconteceu. Se foi um bolsão de gás vazando dentro da parede, ou se foi algum registro aberto, ou alguma má instalação. Então só uma perícia para conseguir identificar ao certo. 4 pessoas ficaram feridas com a explosão. 3 delas já receberam alta hospitalar, mas uma jovem de 24 anos, que teve 70% do corpo queimado, segue internada no hospital da cidade de São Paulo. A Juliana Sever acompanhou o trabalho da perícia na manhã de hoje. Oi, Marcele, a gente continua acompanhando o caso deste condomínio, que teve uma explosão no sábado. Hoje, pela manhã, foi realizada a perícia, que envolveu o Instituto de Criminalística e também Defesa Civil, aqui da cidade de Campos do Jordão. O prédio agora será liberado de forma parcial para que os moradores e também os turistas possam tirar os pertences aqui do local. O prédio está interditado desde a explosão, como eu disse, que aconteceu no sábado. Atingiu pelo menos 10 apartamentos e deixou 4 vítimas. A Defesa Civil vai notificar o condomínio para que seja feito o trabalho de demolição das estruturas atingidas. Já em relação às causas do acidente, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da explosão e também as responsabilidades. É com você aí do estúdio, Marcele. A polícia do Piauí investiga o assassinato de 4 homens, 3 deles da mesma família. Foram mortas a tiros 3 pessoas de uma família do Rio Grande do Sul, radicada no Piauí há mais de 3 anos. Luiz Pedro Dalcin, de 61 anos, e 2 filhos dele, Antônio, de 34, e Gustavo Dalcin, de 36 anos. Tem uma 4ª vítima, que é natural do estado do Maranhão, Lenilton Souza da Silva, de 33 anos, que, de acordo com a Polícia Militar do Piauí, era funcionário da família gaúcha. A chacina aconteceu na manhã de domingo. Os 4 homens estavam em uma casa quando foram abordados por 2 homens que estavam armados e com o rosto coberto. Outras 2 pessoas que também estavam na residência conseguiram fugir pulando o muro. E elas contaram à polícia que a execução aconteceu no terraço da casa sem nenhuma chance de defesa para as vítimas. A polícia continua investigando, mas ainda não tem pista dos suspeitos. Entre as linhas de investigação, a polícia já descartou a hipótese de latrocínio, uma vez que nenhum bem da casa ou das vítimas foi levado pelos bandidos. Todas as outras linhas de investigação seguem sendo apuradas pela Polícia Civil do Piauí. Uma delas é a grilagem de terras na região sul. Baixa Grande do Ribeira fica na região dos Cerrados piauienses e é considerada uma das maiores produtoras de grãos do estado do Piauí. Aparecida Santana, de Floriano, no Piauí, para o Brasil TV.
Em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um ataque a tiros deixou uma pessoa morta e outras 3 feridas. As lembranças transformadas em saudade. Minha mãe era uma pessoa que todo mundo gostava, né? Marcélia é filha de Gilciara Guilherme de Alcântara, de 37 anos. A dona de casa foi morta no último sábado, quando estava em um bar no bairro de Retiro São Joaquim, a mais ou menos 5 quilômetros do centro de Itaboraí. Ia para beber, para se divertir, entendeu? Todos os dias ela sempre frequentou esse lugar, sempre foi para curtir. Uma câmera de segurança gravou o crime. O homem com um capacete para em frente ao bar e nem desce da moto. Logo começa a atirar. Uma mulher que está sentada e um homem que tenta fugir são os primeiros a serem baleados. Os disparos duram cerca de 12 segundos. E logo o motoqueiro sai. A gravação mostra que menos de 20 segundos depois, ele passa novamente em frente ao bar e vai embora. Além de Gilciara, que morreu na hora, outras 3 pessoas ficaram feridas. São homens de 22, 30 e 43 anos. Estão internados no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí já está investigando. Os policiais querem identificar quem foi o homem que atirou e qual a motivação do crime. O Retiro São Joaquim é um bairro que tem tido disputas violentas entre criminosos por território. E não é a primeira vez que o mesmo bar sofre um ataque a tiros. Em dezembro do ano passado, 5 pessoas foram assassinadas. Entre elas o policial civil e ex-vereador de Itaboraí, Wellington Emerick Pinto. Segundo a polícia, naquela época, havia uma disputa de território entre traficantes e milicianos na região. Hoje, a filha de Gilciara disse que a mãe morava perto do bar, que costumava frequentar nos fins de semana. Marcélia disse ainda que a mãe era dona de casa, tinha 4 filhos e nenhum envolvimento com o crime. Infelizmente estava no lugar errado, na hora errada, e aconteceu. Ela se dava bem com todo mundo e... Um homem forjou o próprio sequestro para conseguir tirar dinheiro da família, mas o plano foi descoberto. A Adria Rodrigues conta essa história para a gente. A operação teve início com a notícia de um suposto sequestro de um rapaz que havia desaparecido depois de sair de casa. Após receberem os primeiros contatos com ameaças e pedidos de resgate dos sequestradores, a família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Na investigação, a polícia desconfiou do sequestro e descobriu que a suposta vítima participou de todo o planejamento e execução do crime para extorquir dinheiro da própria família e também dos amigos. Os criminosos foram presos em flagrante e apreendidos 2 celulares, um tablet e 3 munições calibre 38 e 380, além de um carro. Eles foram autuados e encaminhados à unidade prisional. De São Luís, Adria Rodrigues para o Brasil TV. Uma mulher de 33 anos foi presa em Campo Grande depois de deixar os filhos pequenos sozinhos em casa para ir ao bar. O caso de abandono de incapaz foi nesse condomínio, no Jardim das Nações, região sul de Campo Grande. Pelas informações da PM, uma mulher de 33 anos saiu de casa para beber com amigos e deixou os 3 filhos de 2, 4 e 10 anos sozinhos no apartamento. Vizinhos indignados com a situação chamaram a polícia. De acordo com a polícia, os PMs chegaram no apartamento e ouviram o som da TV ligada e conversas de crianças. A mãe não estava. Os policiais conseguiram o número do telefone dela e ligaram para a mulher, só que ela não atendeu. 15 minutos depois, a moradora chegou e abriu a porta do apartamento e as crianças estavam deitadas no sofá. Ainda segundo a polícia, a mulher teria desacatado os policiais com tapas e xingamentos. A gente conversou com uma moradora que não quer ser identificada. Ela disse que a mulher apresentava sinais de embriaguez e estava muito alterada. E não foi a primeira vez que as crianças ficaram sozinhas, trancadas no apartamento. E aí eles levantavam o volume da TV bem alto, né? Acho que pra ninguém confiar algo assim. E aí nós imaginávamos que as pessoas estariam observando, né? A gente estava todo tempo em alerta, né? Porque a gente sabia que as pessoas estavam fazendo. Se acontecesse alguma coisa, não ia ter que socorrer, né?
A mulher recebeu voz de prisão e foi levada algemada para a delegacia especializada de atendimento à mulher, na Casa da Mulher Brasileira. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Ela vai responder pelo crime de resistência e pelo crime de abandono de incapaz. As crianças provavelmente serão encaminhadas a um abrigo se não tiver nenhum parente em condições de ficar com elas. Bom, gente, na Bahia, 3 cidades decretaram estado de emergência por causa dos temporais que atingem o estado. No sul e extremo sul da Bahia, 3 cidades já decretaram situação de emergência: Ilhéus, Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. Desde a última quinta-feira, chove muito na região. Algumas aldeias indígenas seguem isoladas. Pelo menos 1.000 indígenas estão desalojados. Hoje, doações de cestas básicas, colchões e cobertores começaram a chegar a algumas cidades. Pela manhã, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, assinou em Itabuna, cidade no sul, uma ordem de serviço para a construção de moradias. Durante a tarde, integrantes dos governos federal e da Bahia sobrevoaram áreas atingidas pelas chuvas na região. Em Salvador, a semana também começou com chuva forte. Ruas ficaram alagadas e houve registros de quedas de árvores. Por conta do forte volume de chuvas, a Defesa Civil do município passou a atuar em estado de atenção. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV. A gente fala agora da dengue. Em Rondônia, são pelo menos 40 cidades em surto da doença. A Andréia João tem os detalhes. De acordo com o último levantamento da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, o aumento no número de casos da doença em relação ao ano de 2022 é de 40%. Em Vilhena, são mais de 2.300 casos registrados nos últimos 6 meses. Além disso, a situação também preocupa em outras cidades do estado, como Ariquemes, Jaru e Cacoal. Diante da situação, as prefeituras têm realizado ações para diminuir a incidência do mosquito da dengue. Em Vilhena, o setor de endemias optou pela conscientização nas escolas, através de palestras para crianças e adolescentes sobre os cuidados básicos com os quintais. Em Cacoal, a prefeitura realizou hoje um mutirão de limpeza. A ação Cidade Limpa recolheu entulhos espalhados em vários bairros da cidade. De Vilhena, Andréia João para o Brasil TV. Durante os dias de feriado de sexta a domingo, os bombeiros de Pernambuco precisaram tirar milhares de pessoas que tomavam banho de mar em área de risco com incidentes de tubarão. Além da falta de conscientização dos banhistas em muitos desses locais, as placas que deveriam servir de orientação sobre o perigo foram retiradas ou pichadas. Os 3 dias do feriado de Tiradentes foram de muito trabalho para os guarda-vidas das praias, principalmente no domingo, quando foram feitas 1.269 intervenções preventivas, ou seja, retiradas de pessoas em situação de risco. No sábado, foram 731 e na sexta, 927. No total, 2.927 notificações registradas. Infelizmente, nós tivemos realmente que fazer muitas intervenções preventivas. Algumas pessoas atenderam através do chamado do apito, da orientação dos guarda-vidas. Outras, infelizmente, tiveram que ser conduzidas até a areia, naquelas áreas em que o banho de mar está proibido. Nesse feriado prolongado, o mar estava nas mesmas condições do feriado da data magna, no início de março, quando 2 adolescentes foram atacados por tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão. Período de lua nova, quando o nível do mar fica muito alto, atingindo 2,5 metros. Os tubarões, que costumam ficar no canal logo atrás dos arrecifes, podem passar das pedras e chegar perto das pessoas. Em 31 anos de monitoramento, foram registrados 77 incidentes com tubarão em Pernambuco. 26 pessoas morreram. As placas colocadas nas orlas também fazem parte das ações de prevenção de ataques de tubarão. A sinalização ajuda no trabalho de educação das pessoas para que frequentem as praias de maneira segura. Mas nem sempre os banhistas podem contar com essa orientação.
De acordo com o CEMIT, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão, 150 placas escritas em inglês e português foram instaladas em 33 quilômetros de orla, entre Olinda e o Cabo de Santo Agostinho, onde as ocorrências são mais frequentes. Elas orientam a evitar o banho em mar aberto ou quando a maré está alta, por exemplo. No último mês, 12 placas foram alvos de vandalismo. Elas foram arrancadas ou pichadas. Na Praia del Chifre, em Olinda, uma placa nova foi retirada e está sendo usada na estrutura de um dos barracos próximos do mar. Esta outra, mais antiga também. Nas praias do Carmo e de Bairro Novo, outras placas foram pichadas. E tem ainda o desgaste das placas por causa da ação do tempo. O governo do estado informou que a Secretaria de Defesa Social vai substituir as placas e o CEMIT está planejando fazer a sinalização do perigo de forma diferente. A gente, na última reunião, falou possivelmente sobre boias que fiquem ao mar. A gente já começou também a intensificar a sinalização por bandeirolas através dos próprios bombeiros. E essa entrevista aqui também faz parte do processo de comunicação e de alerta à sociedade. Então a gente vem intensificando o alerta e educação ambiental por diversas formas, né? Não só as placas. A gente procurou a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco para saber quando as placas que foram alvo de vandalismo serão confeccionadas e substituídas, mas ainda não tivemos retorno. Agora, olha só essa história. Moradores da região do Fercal, no Distrito Federal, reclamam da sujeira do ônibus. Eles contam que muitas vezes preferem ficar em pé no coletivo do que sentar nos bancos empoeirados. Tem passageiro, gente, que anda até com um paninho para limpar o assento. Tem lugar vazio dentro do ônibus às 7 horas da manhã. Uma raridade, mas nem todo mundo quer sentar. O motivo é a poeira que toma conta do veículo, do chão aos assentos. Conseguimos embarcar aqui no ônibus, que sai lá do Ribeirão, passa pelo Córrego do Ouro, Boa Vista e está indo para Sobradinho. A reclamação dos usuários aqui é em relação à sujeira dentro do coletivo. Aqui em cima a gente pode passar a mão, ó, a quantidade de poeira que sai é muita. Isso aqui é o que os passageiros enfrentam todos os dias. Se eu trouxer pano, né, para limpar, eu sento, se não, ando em pé. E geralmente eu esqueço, né, de trazer, porque o pano do cobrador é mais sujo que o banco, não tem como. Terminou, saiu da estrada de chão, custava limpar, né? A gente não tem que pagar caro para andar em pé. Na hora que você entrou, eu vi que você tava com um paninho, né? Esse paninho você traz todos os dias para... É todo mundo. Já é de praxe, porque senão você fica daquele jeito. Você usa o que ele disponibiliza, né? Aí fica daquela forma ali. Acaba sujando do mesmo jeito. O ônibus passa só 3 vezes ao dia. Faz um trajeto de aproximadamente 30 quilômetros, quase a metade em estrada de terra. O trecho asfaltado começa neste ponto, perto da Ponte Catingueiro e da comunidade Boa Vista. Até chegar aqui, moradores de comunidades como Ribeirão e Córrego do Ouro passam por essa estrada de terra e enfrentam muita poeira pelo caminho. Os filhos da Bárbara chegam sujos na escola e ficam com vergonha de participar das atividades. Já chega lá cheio de poeira, né? A gente tem que sair com um paninho, molhar úmido, mandar a criança para a escola com um pano também para chegar lá não passar vergonha, indo para a escola passar vergonha. O preço da passagem é R$ 5,50 e os usuários pedem que o ônibus seja pelo menos limpo para justificar o valor. A Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal disse que os ônibus são lavados diariamente ao final da operação e antes do funcionamento. Mas, segundo a Secretaria, pode ocorrer de entrar poeira no ônibus durante a viagem. E que as condições de limpeza dos veículos são observadas também em vistorias e, caso seja identificada a falta de higiene do ônibus, que a gente viu, a empresa é multada. A seguir, tribunais de contas dos estados começaram uma fiscalização em mais de 1.000 escolas públicas pelo Brasil. E já no primeiro dia, os auditores encontraram alimentos vencidos, mofo nas salas e banheiros sem água e sem porta.
Brasil TV de volta com as informações da fiscalização em mais de 1.000 escolas públicas em todo o país, que começou hoje com auditores dos 32 tribunais de contas estaduais e municipais do Brasil. Os técnicos já encontraram escola sem água no banheiro e até alimento vencido. Em poucas horas de fiscalização, os agentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encontraram escolas com muro rachado e até mesmo com buraco. Do lado de dentro, mofo na parede dessa unidade. Alimento vencido num centro de ensino infantil, na cidade de Pacaembu, interior de São Paulo. Tem ainda unidade sem água no banheiro. Esse outro não tem porta. Nessa escola, em Macapá, o banheiro não tem torneira nem sabão. E a fossa séptica está sem tampa. Pela primeira vez, os 32 tribunais de contas estaduais e municipais do Brasil se uniram numa fiscalização conjunta. O objetivo é registrar a situação de 1.088 escolas até quarta-feira. As unidades foram escolhidas a partir do Censo Escolar 2022. O levantamento apontou que quase 13 milhões de estudantes da rede pública frequentam escolas com algum problema de infraestrutura. 1 milhão deles estão matriculados em unidades sem acesso à água. 390 mil em escolas sem banheiro. Os fiscais verificam 193 quesitos e fotografam tudo. Acessibilidade, a questão dos espaços pedagógicos, a questão de alimentação, espaço de alimentação, quadra esportiva, todos os aspectos que diz respeito à questão da infraestrutura como um todo é avaliado nos 193 itens. A situação mais grave até agora é nesta escola estadual em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. A quadra não tem cobertura, pintura e, segundo relatos, é usada por traficantes e usuários de drogas. As informações coletadas pelos auditores em todo o país são enviadas simultaneamente para esta sala aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E aqui a equipe organiza as fotografias e as respostas dos questionários e coloca num painel. Aqui você vê um mapa do país que mostra esses problemas. Aqui, por exemplo, em Orocó, Pernambuco, uma escola em que tem uma coluna com rachaduras na entrada. E aqui o resultado parcial da pesquisa. Com isso, os tribunais já podem montar os seus relatórios para cobrar estados e municípios melhorias para essas escolas. Já existem evidências que a questão da infraestrutura acaba impactando na qualidade desses alunos, principalmente quando se verifica se tem biblioteca, se tem laboratório de informática, se tem quadras esportivas ou áreas de recreação em condições, né, de serem utilizadas. Tudo isso, sem dúvida, vai impactar na qualidade e no aprendizado das crianças, né? Nessa escola, em Cuiabá, o forro do teto está com um buraco. A diretora espera agora mais apoio. Que vem investimento para a nossa escola, né? E traz qualidade de ensino para os nossos alunos, né? E nós nos sentimos valorizados quanto escola, quanto educação. Então isso é muito importante para a nossa educação. No fim da fiscalização, os tribunais de contas vão fechar um relatório e notificar todos os municípios e estados em que foram constatados problemas nas escolas públicas. Os governadores e os prefeitos vão ter, então, um prazo para resolver tudo o que for apontado. E as baixas temperaturas chegaram ao Distrito Federal. E com o frio, voluntários estão intensificando as ações para dar assistência a pessoas em situação de rua. Para quem está nas ruas, a chegada do frio é mais um motivo de preocupação. A situação é muito complicada mesmo, porque além do frio, as pessoas dormem no chão, então tem o piso, que é muito frio também. A sensação térmica aqui é sentida de forma diferente. São fatores que não existem no conforto de casa, mas sobram nas ruas. Marcelo é um dos voluntários do Instituto Barba na Rua. E entre as ações do projeto está a distribuição de comida e cobertores naqueles pontos do DF onde a população em situação de rua se concentra. Na noite deste domingo, a distribuição foi no setor comercial sul. A equipe do Marcelo vem toda semana ao setor comercial sul.
A cada vez, os voluntários trazem cerca de 120 marmitas e todas elas acabam rapidamente. Com isso, dá para ter uma noção de quantas pessoas em situação de rua apenas no setor comercial sul. Em todo o DF, são aproximadamente 3.000 pessoas em situação de rua. O plano piloto concentra a maioria, 728 pessoas. E segundo o levantamento mais recente, feito pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF, 46% dos entrevistados responderam estar nas ruas há 5 anos ou mais. Fica numa situação de penúria, principalmente quando não tem sequer uma marquise assim. Há muitos barracos feitos de lona, de madeirite, e aí chão batido. Essa meteorologista explica que o frio de agora é uma das características do outono, estação que já começou, mas que deve se intensificar de agora em diante. Mas já tende a incorporar um pouco mais o outono, que é temperaturas mais amenas e também já começa a diminuição das chuvas. Uma massa de ar frio estava incidindo sobre outras regiões do país, mas de acordo com a meteorologista, não é isso que explica o nosso cenário. A umidade elevada, em torno de 95%, é um dos fatores, consequência das chuvas do mês. Em Brasília, tivemos aí um vento que favoreceu essa sensação de diminuição de temperaturas. A tendência ao longo da semana, pelo menos até quarta-feira, é persistir esse padrão, as temperaturas ficarem em torno aí mínimas de 15, 16 e máximas chegando a 25, a 26. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Tenha uma ótima noite e até amanhã.